Boa Bom, noite a todos e a todas também. boa noite. Estamos iniciando mais uma live, nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Esse nosso espaço onde procuramos convidar irmãos do movimento espírita, companheiros, para uma conversa. E aqui sempre dizemos, Mônica, que é uma conversa, ficarmos bem à vontade e não temos a pretensão de esgotarmos, né, os assuntos. Aliás, porque estamos sempre trazendo temas bastante complexos, né? Temas que nos incomodam, que nos ferem, que nos afligem. E é uma conversa, uma reflexão, sem aquela pretensão de nós esgotarmos aqui os assuntos. Então, nosso boa noite a todos. Na noite de hoje, a nossa conversa é sobre população em situação de rua. Nós temos uma grande alegria de estar aqui com a nossa amiga, companheira Mônica Rabelo, é lá do Grupo Espírita Meimei. É isso, Mônica? Isso. O grupo, o grupo Espírita Meimei, que nós temos um carinho muito grande, né? O grupo que participa muitos amigos, muitos irmãos. O meu irmão, né? Alan Reis, Sim. é de lá do Grupo Espírita Meimei. O Grupo Espírita Meimei, eu ainda digo assim, o grupo da tia Carmen, É né? verdade, Alex. É O verdade. Nós grupo somos da a tia turma da Carmen, tia Carmen, né? da turma da tia Carmen, pois é. E a tia Carmen, Mônica, eu iniciei o espiritismo com a tia Carmen lá no Francisco de Assis, Iniciou o muito bem, Chicão. então, hein, Alex? Eu também Sim, iniciei com... sim. Você acredita, Alex, que eu fui apresentada a ela num dia, com 2 horas depois Ah, ela já me convidou para trabalhar. Ela não perdia tempo. a simplicidade, um amor de pessoa, né? E a lembrança da tia Carmen, né? Não é nada por acaso, porque que nós vamos conversar está muito relacionado ao que ela fazia, né? Sim, Nas atividades espíritas, a coisa do acolhimento, do aconchego, né? Da sim, simpatia, da proximidade, né? Então sim. tem tudo a ver com o que nós vamos conversar na noite de hoje. Bom, Mônica, o seu boa noite aí, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Muito obrigada pela oportunidade, Alex. Muito obrigada ao coletivo Girassóis, que tem feito um trabalho assim muito interessante e muito bonito dentro da seara espírita, nos propondo assim momentos de reflexões profundas, viu? Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de vocês, algumas lives, alguns eventos, e vejo que vocês trazem essa transição do movimento, né, dentro dessa perspectiva mais ampla de reflexão da realidade, mas também de intervenção nessa realidade. Então, muito bonito o trabalho Perfeito. de vocês. Parabéns a todo o coletivo, a toda a estrutura. Parabéns a você, Alex, que eu vejo que tem levado as lives, tem levado as pessoas a esse momento também de reflexão tão oportuno nesse tempo de pandemia e tão necessário, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra, viu? Opa, que bom, viu? Sinta-se à vontade, tá? Muito obrigada. Sinta-se à vontade. Mônica, esse espaço que a gente, no Coletivo de Gerações, a gente vem procurando fazer às terças-feiras, é sempre trazermos temas da nossa contemporaneidade, assuntos do nosso dia a dia, que nos afetam, né, que nos atingem, que é assim que nos causam sempre grandes questionamentos, né, em relação ao mundo em que nós vivemos. Né? Somos espíritas e nós temos que encarar todos esses grandes temas, todos esses grandes dramas, né, da nossa sociedade, do nosso momento, com o olhar espírita. Né? Então, é também um momento para a gente refletir todos esses grandes assuntos aí sobre também a ótica espírita, né? Somos espíritas e temos que estar mais presentes, né? Uma das grandes propostas do Coletivo Gerações
estarmos mais presentes nessas discussões do mundo em que nós vivemos, para procurarmos encontrar as oportunidades de atuarmos para modificar o mundo que está aí, né? Nós somos o sal da terra, como dizia lá o Cristo, né? Sim. Temos essa grande missão de contribuirmos. Estamos aqui no mundo é para contribuirmos para a mudança, né? Não é somente para aquela coisa que as religiões sempre nos colocaram na cabeça, a coisa da salvação, né? Não estamos aqui simplesmente para nos salvarmos. Seria assim, uma coisa até egoística, né? A salvação enquanto o mundo lá fora ferve, enquanto o mundo lá fora sofre, né? Estamos aqui também, além dessa proposta da reforma íntima, da mudança de comportamento, de atitudes, de pensamentos, temos também a grande missão da mudança, da transformação social, da mudança do todo, né? Para contribuirmos com o mundo, um mundo melhor aí e apressarmos o mundo de regeneração que a gente tanto vê falar na doutrina espírita. Bom, Mônica, eu iniciaria aqui a nossa conversa, gostaria que a gente iniciasse, primeiro contextualizando assim um pouco sobre o tema, né, população em situação de rua, até para que todos os nossos amigos aqui, a gente se situe muito sobre esses conceitos, né, sobre o que é, né, Sim. População em situação de rua, né? Sim. Posso começar? Você vai... Pode sim. Fica à vontade, viu? Assim, o que seria assim, população em situação de rua? Quais são assim, esse público, né, que a gente... Porque talvez na mente de muita gente a gente ainda associa assim, é os mendigos, é os pedintes, né? Ainda com aquelas denominações antigas, com aquelas colocações antigas. Mas é algo muito mais amplo, né? E, aliás, eu diria assim, né, hoje, isso que nós chamamos de população em situação de rua é algo que cresce, infelizmente, cresce nas grandes cidades, né? Cresce nas grandes cidades. Nós começamos, Alex, e mais uma vez sejam bem-vindos aí, todos os presentes aí a esse bate-papo, né? Estou me sentindo bem tranquila, bem em casa, viu, Alex? Muito obrigada aí pela recepção. Joia! Legal. E é um tema que a gente vem, na verdade, vivenciando, né? Nós estamos há 3 anos lá no Grupo Espírita Meimei, trabalhando com a população em situação de rua. E aí já começa o conceito, né, pela própria terminologia, população em situação de rua. Isso implica dizer, né, que é um processo que tem um tempo, ou seja, é um chamado da sociedade para entender que aquelas pessoas que estão em situação de rua, elas não serão definitivamente moradores de rua. Então, em situação quer dizer que elas estão passando um tempo, que elas estão passando, né, por um momento difícil, um momento que a gente coloca dentro do contexto social como uma situação de extrema violação de direito, de extrema exclusão social, de extremo abandono social. Então, nós temos um dado que, infelizmente, de 2012 a 2020, nós temos um aumento de 140% das populações em situação de rua em todo o Brasil. E municípios com mais de 100 mil habitantes são municípios que têm a maior população em situação de rua, né? Então, isso prova o quê? Que a situação de rua, ela não é simplesmente, né, o mendigo, como você falou. Hoje, o perfil da pessoa de situação de rua, principalmente, nós temos muitos desempregados, muitas pessoas que, infelizmente, na pandemia foram afetadas por a crise econômica, né? Nós vivemos uma crise econômica, uma crise humanitária, uma crise social, né? Exacerbada cada vez mais no aumento das pessoas em extrema pobreza. Nós temos um aumento considerável das pessoas em extrema pobreza nos últimos 2 anos no nosso país. Isso ocasiona o quê? Pessoas que tinham seu emprego, pessoas que tinham, inclusive, né, um emprego formal, né, nem um emprego informal, que tinham um emprego formal,
foram, né, para as ruas por falta de condições mesmo de manutenção da sua moradia. Muitos são advindos, né? Qual é a situação dessas pessoas? São pessoas que viviam muitas vezes do aluguel e que voltam às ruas por não ter condição de honrar com esse aluguel, por não ter condição de honrar com as condições básicas e fisiológicas de sobrevivência. Né? É uma situação extremamente difícil. Então, hoje, no perfil das pessoas de rua, nós temos muitos desempregados, muitos trabalhadores informais, muitos vendedores ambulantes. Hoje, esse crescente número vem do perfil, né, desse público. Onde nós temos mais moradores de rua hoje, moradores em situação de rua. É no Sudeste, nós temos 56,2% deste público, da população em situação de rua. E depois, em segundo lugar, o Nordeste, com 17,2% deste público. Né? E, por fim, o Sul, com 15,1%. Então, nós temos aqui essas 3 regiões do país, né, com maior índice de pessoas em situação de rua, o que requer de nós uma reflexão profunda enquanto sociedade, como nós estamos nos organizando e porque nós tivemos um aumento exacerbado de 140% de pessoas em situação de rua. É muito interessante você estar colocando esse perfil, né? Esse perfil dessa população, porque a visão preconceituosa ainda de uma boa parte da nossa sociedade faz assim a gente ouvir às vezes aquelas tristes colocações, né? Ah, são os drogados, é o pessoal da Cracolândia, é o pessoal que não quer trabalhar, né? Essa visão assim preconceituosa e pequena, né? De uma situação que é muito, muito complexa, muito grave. E ouvindo você colocar, né, que ali se encontram pessoas desempregadas, ali se encontram ambulantes, né? Ambulantes. Não é aquela pessoa que é o viciado, né? Não é aquela pessoa que está ainda na prostituição. São pessoas que têm família, são pessoas que têm uma ocupação, Sim. São pessoas que têm um potencial, mas que por conta da nossa da do cruel sistema, né, de governos, de política que rege o mundo, né? Não é somente o nosso Brasil, não, rege o mundo. Porque a gente vê também esse mesmo perfil nos outros países. Sim. Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, há populações em situação de rua com esse perfil aí de desempregados, Sim. de pessoas que perderam por algum motivo, né, a sua ocupação e hoje não tem como se manter. Então é um reflexo da crueldade, né, do nosso sistema político, do nosso sistema de governo, né, da nossa sociedade, né? Então é muito interessante para que a gente possa já ir varrendo da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? Às vezes esse preconceito, né? Essa visão tão cruel que às vezes a gente tem, né? Em relação a essas pessoas. Né? Muito interessante, né? Isso aí que você está falando. E mesmo, Alex, né, as pessoas que estão em situação de rua, por motivo de drogadição, ou por também situação de prostituição, requer de nós, né, um olhar diferenciado, não um olhar de preconceito, porque o que é que a doutrina espírita ela nos convida? Todos nós somos enfermos, todos nós temos enfermidades morais, todos nós temos os nossos miasmas, as nossas misérias, né? Então, como nós estamos na condição também de avaliarmos com julgamento uma pessoa que se encontra na rua porque ela é adicto, porque ela está numa situação, né, do vício mesmo. Não nos cabe isso. Eu acho que a proposta espírita deve ser sempre aquela que nos faz olhar para o irmão sem julgamento e uma proposta também de intervenção, né, no aspecto. Nesse momento, nós estamos necessitando muito da caridade emergencial,
né, da emergência, do auxílio emergencial mesmo, porque infelizmente são 19 milhões de pessoas que hoje passam fome no nosso país. 19 milhões de pessoas que não têm condições de manter as necessidades básicas. Então, nesse momento, nós precisamos da emergência, mas nós precisamos também transmutar essa questão da emergência, e era isso que depois eu queria ter a oportunidade de falar aqui. Como transmutar a emergência? Como não ficar apenas no patamar da emergência social, né? Ok. Bom, Mônica, você falou nesses números aí, mas nós estamos sem censo e, aliás, essa população aí não é submetida aos censos, né? É. É, Nós temos. eles são denominados os invisíveis aí porque não são abarcados aí na, nos sistemas aí de governo aí de recenseamento, né, de contagem de populações. E aí as políticas sociais que já são praticamente zero, né, dos governos, aí ficam inexistentes, né, totalmente inexistentes com relação a essas populações, né. Então, esses números aí, poderia-se dizer assim que há uma possibilidade de serem muito maiores. Sim, esse número de aumento de 140% das pessoas em situação de rua, hoje considerado 222 mil brasileiros, são dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E o número de população de rua, nós temos aqui no estado do Ceará o Comitê Estadual de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua. Inclusive, o MEI-MEI faz parte desse comitê. Nesse comitê, nós temos representantes da sociedade civil, representantes do governo, representante das associações de pessoas em situação de rua, dos abrigos, dos centros POP. Nesse comitê, né, se faz levantamentos, tanto os levantamentos municipais, né, a partir das secretarias regionais, municipais, como também, né, acolhe-se os levantamentos nacionais, muitos deles vindos do IPEA. Mas você tem toda a razão, esse número não é um número correto, porque veja bem, uma das coisas que nós enfrentamos, a exclusão é tão evidente e é tão assustadora, Alex, que nós estamos agora em vias da vacinação da Covid. As pessoas em situação de rua entraram agora, né, no início da vacinação. E o público que nós atendemos lá no MEI-MEI, nós fazemos um levantamento, porque nós temos um serviço de apoio psicossocial para as pessoas em situação de rua. E neste levantamento, nós descobrimos que nenhum deles tem CPF. Que muitos deles não estão cadastrados no Centro POP, que são os centros que atendem as pessoas em situação de rua. Que eles não estão cadastrados no Bolsa Família. Ou seja, eles não têm cadastro no CRAS. Então, não recebem o auxílio emergencial. Eles não têm o auxílio emergencial, eles não têm acesso ao aluguel social, né, até no posto de saúde, porque muitos deles não têm o cartão do SUS. Até no posto de saúde, eles não têm acesso, muitas vezes, sofrem preconceito. Nós já tivemos que levá-los ao posto de saúde para serem atendidos. Mas o número é bem maior. Então, nós estamos aqui, através do Comitê Estadual de Políticas Públicas para Pessoas em Situação de Rua, fazendo um trabalho nesse momento, trabalho hercúleo, de fazer o cadastro dessas pessoas, e através do Caminhão do Cidadão, que é da Secretaria de Proteção Social, estamos fazendo um movimento para que esses documentos sejam retirados de emergência e eles possam ter acesso à vacinação, porque sem a documentação eles não vão ter acesso. Ou seja, mais uma forma excludente de tratar as pessoas em situação de rua, né? Então, nós estamos aí correndo, todas as instituições, e aqui eu aproveito o espaço para divulgar todas as instituições que desejem, né, que trabalham com pessoas em situação de rua e que desejem cadastrar essas pessoas para receberem a vacina, depois podem até entrar em contato comigo no privado, que eu passo as informações de como proceder para poder essas pessoas serem cadastradas e terem acesso à vacina.
Maravilha. Inclusive, os amigos que nos assistem, né, participam de outras instituições espíritas, em que o trabalho assistencial dessas casas espíritas se defrontem também com casos como esse, né? Pessoas que não têm a documentação, não têm o acesso, não têm, às vezes, o mínimo apoio, né? Poderíamos atuar, né, as instituições espíritas, né? Nós que participamos aí das diversas instituições também, realizando, né, esse apoio, né, a esses irmãos. Mônica, o trabalho lá, Ciranda do Amor, descreve aí um pouquinho aí, né? Que nome belo, né? Não Que sei nome nem se dá legal para aí. ver, tô até com a blusa do programa hoje. Então, Legal. assim, o trabalho Ciranda do Amor, ele começou de uma forma bem, bem simplista mesmo, de levar as pessoas em situação de rua o alento material, né? Também levar material de higiene, que, gente, além da comida, eles precisam muito da questão de higiene, muito necessário. E também fazermos o evangelho com eles. A priori, nós tivemos um grande preconceito, porque eles achavam que as pessoas da doutrina espírita não seguiam Jesus, não eram do bem. Então, assim, foi um trabalho que para eles foi inovador, até para eles conhecerem o que é a casa espírita. Eles não conheciam o que é a casa espírita, muitos deles, pelo menos aqui no nosso entorno, na nossa região, né? Eu sei que no centro da cidade, porque a gente tem lá a Casa da Sopa, já é um trabalho diferenciado, mas aqui não. E o que é que aconteceu? A gente começou com esse trabalho, eu digo que foi tia Carme, viu, Alex, que foi nos preparando, porque ele começou um ano antes da pandemia, e nós atendíamos em torno, no começo, 10, depois começamos a atender 30 pessoas, e hoje são 200 pessoas que estão conosco todas as terças-feiras, inclusive hoje o grupo está lá, Ciranda do Amor, na praça, né? Eu não fui para estar aqui com vocês hoje, mas o grupo está lá. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Nós começamos com os alimentos, nós fizemos um trabalho enorme na pandemia de conscientização do uso da máscara. Para você ter uma ideia, é tão importante o trabalho educativo que eles não queriam aceitar a máscara, achavam que a doença não era uma coisa verdadeira. Então, nós fizemos todo um trabalho educativo deles receberem a máscara, eles receberam kits de álcool em gel, de máscara, de orientação. E no começo era uma resistência enorme e hoje todos vão para a praça utilizando a máscara. Antes da refeição ser servida, eles recebem um álcool em gel. Nós fazemos nesse momento uma pequena oração, não estamos fazendo o evangelho nesse momento por conta da pandemia, então não podemos demorar muito tempo, né, até pelas medidas sanitárias. Então nós adotamos isso e além disso, nós começamos, Alex, que é isso que eu queria falar para vocês, um trabalho muito importante que eu assim realmente convido as casas espíritas para se debruçarem. Nós tínhamos no Meio o programa Família, que atende as famílias do Meio desde 2005. Nesse programa, nós temos todo um trabalho psicossocial e também nós encaminhamos os nossos assistidos para uma rede de apoio que nós temos cadastrados. Essa rede de apoio inclui tanto a rede de saúde como a rede assistencial. E agora nós ampliamos o programa Família para o PSIS, Programa de Saúde Integral do Ser. Nesse programa, nós temos todo um acompanhamento através do diálogo fraterno, acompanhamento psicossocial, evangelioterapia, passe, encaminhamento dos nossos assistidos para a rede de assistência, que é fundamental. Então, muitos estão sendo encaminhados para retirar documentos, para o CRAS, para o CREAS, para o CAPS. Então, todo esse trabalho é feito, né, pela equipe do MEI-MEI. Por quê? Porque é importante nós apresentarmos a doutrina, e nós fazemos isso através da evangelioterapia. É importante eles conhecerem os princípios doutrinários, mas é importante também esse suporte psicossocial. Por quê? Porque muitos deles vivem em situação extrema de violação de direitos e precisam ser orientados sobre os seus direitos. Eu acho que é um papel extremamente educativo e caridoso
desenvolvido pela Casa Espírita, quando você consegue, através de um diálogo fraterno, além de estar dando uma orientação fraterna, né, para a pessoa que procura, e desse público de pessoas em situação de rua e pessoas também de extrema pobreza, nós estarmos orientando sobre os seus direitos. As pessoas desconhecem o que é um centro POP, as pessoas desconhecem o que é um CRAS, as pessoas desconhecem que pode emitir o seu documento gratuitamente, né? As pessoas desconhecem que elas podem procurar tratamento gratuito, psicológico, psiquiátrico. Então, tudo isso, todo esse trabalho está sendo desenhado e formatado com as pessoas em situação de rua. Então, muito mais do que o alimento material, nós estamos construindo com eles um caminho de emancipação. É isso que nós queremos, que eles entendam que eles são sujeitos, sujeitos de direito, sujeitos que podem sim se emancipar e construir essa trajetória de emancipação. E começa com o simples, conhecendo esse direito, sendo realmente um cidadão, porque a partir do momento que ele não tem um documento, a partir do momento que ele não tem uma inscrição dele mesmo, ele não é um cidadão, é o invisível que você falou. Ele é um cidadão no sentido da palavra, mas no sentido da plenitude do direito, ele não é, porque ele não tem acesso a um direito. Né? Então, é esse trabalho que nós estamos agora desenvolvendo com as pessoas em situação de rua. Muitos estão sendo encaminhados para o CAPS, muitos estão sendo encaminhados para o Centro POP, para a documentação, e alguns já foram encaminhados para o aluguel social. Então, esse trabalho é importantíssimo ser desempenhado, né, em todas as instituições, e aqui nós estamos nos referindo à Casa Espírita. É muito importante a Casa Espírita abraçar essa seara, né, porque é um público que nós geralmente não cuidamos, que nós geralmente não atendemos, mas que a pandemia nos mostrou com muita crueldade essa face, né, das pessoas em situação de rua que nós, infelizmente, não víamos com tanto zelo, né, com tanto cuidado como deveríamos. Legal. Muito, muito, muito bom. O nosso amigo aqui, Roberval Holanda, né? Ai, Aqui Roberval. Boa noite, mandando um alô aqui para Roberval. você. E ele fazendo aqui a colocação, né? Exatamente ressaltando a importância desse trabalho educativo, né? Do Ciranda de Amor, né? E isso fica assim um recado para todos nós espíritas, Mônica, nos nossos trabalhos, nas nossas instituições espíritas, para tentarmos sempre prezar por esse aspecto também, né? Esse aspecto aí da, da, do esclarecimento, né? Do apoio, de mostrar a cada um dos nossos chamados assistidos, né? Os seus direitos, né? Que eles podem, devem, né? Ir atrás e podem conseguir, né? Para não ficar simplesmente na entrega dos alimentos, que é importante nesse momento, é importante. O alimento nesse momento é algo urgente, né? É aquele trabalho de que a fome não aguarda, a fome não espera, e a fome hoje está realmente aumentando, né? Aumentando o número de pessoas com fome, infelizmente, aumenta muito na nossa atualidade. Na nossa casa espírita, no Alvorecer, nós, a cada mês, nós estamos tendo que entregar uma quantidade maior de cesta. Estamos tentando buscar, né, o apoio dos amigos e tudo, porque cada, cada mês aparecem mais pessoas. Né? Então, eu acho que isso é uma realidade em todas as instituições. Então, mais temos também que buscar essa dimensão do trabalho aí que você coloca, que é fundamental. Mônica, o pessoal em situação de rua, eu ouvi um comentário esses dias, né? Vendo um pouco sobre o nosso padre Júlio Lancelotti, que é um grande exemplo, né? Um homem grandioso, um trabalho fenomenal. Né? E
perguntavam a ele sobre um comentário da primeira-dama do estado de São Paulo, que criticava as pessoas que davam alimentos, né, às pessoas em situação de rua, porque ela deu a triste declaração dizendo que assim fazia essas pessoas se acostumarem na rua. Que era muito cômodo, né, para essas pessoas estarem lá e receber o alimento, né? E assim iriam se acostumar naquela vida lá e estávamos alimentando vícios, né? A visão dela. Infelizmente, o que ela colocou é uma visão ainda de boa parte da sociedade. De boa parte da sociedade. Há pessoas que se contentam em viver nas ruas, né? Porque também, de repente, muitos espíritas, muitos irmãos nossos, né? Companheiros espíritas, comungam, às vezes, com esse tipo de pensamento, né? Infelizmente. Então, algumas colocações, Mônica, em relação a isso aí, que é algo que a gente, às vezes, ouve muito falar, né? Comentários semelhantes a esse, né? E que essas pessoas estão se viciam, né, em viver daquela forma, não buscam trabalho, não buscam sair daquela situação. E aí, quando existem pessoas que ajudam, alimentam, né, esse vício aí. É um comentário extremamente lamentável, Alex, porque nós que estamos passando, né, esse pouco período, que eu digo, com eles, aquele pouco tempo lá na rua com eles, nós visualizamos as dificuldades em vários aspectos, né? Seja na dificuldade, a pandemia, ela vem exacerbar isso, essa dificuldade do acesso básico, do acesso fisiológico que nós temos, que é do acesso à higiene, né? A dificuldade de encontrar um local seguro para dormir, então muitos deles passam por situação de violência extrema na rua, né? São muitas vezes vítimas de violência. Temos ainda a situação do abandono, eles têm um sentimento de abandono, é um sentimento assim, muito profundo isso, é como se eles não sentissem que eles podem algo na sociedade, que na verdade eles já esqueceram de todo o potencial, de todas as virtudes, e esqueceram às vezes até que são filhos de Deus. Então é um equívoco esse pensamento, porque as pessoas em situação de rua, elas não estão ali simplesmente porque elas gostam de estar na rua, ou estão ali porque elas realmente a opção que elas escolheram, como temos até alguns termos equivocados, né, que são os vagabundos da rua. Eu fico assim bem chateada quando eu vejo esse tipo de termo assim, que é inapropriado, porque todos eles passam por uma situação difícil de contexto familiar. Não tem uma pessoa que esteja na rua que não passou um processo difícil de contexto familiar. Esse contexto familiar, né, muitas vezes o levou ao adoecimento físico, ao adoecimento psicológico, né? E aí levou àquela situação. Claro que na lei, no Espiritismo, nós conhecemos muito bem as provas e expiações, nós conhecemos muito bem a lei de causa e efeito. Mas isso não pode ser uma bengala para o espírita. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida a nós exercitarmos a fraternidade, nos colocando que nós nos devemos uns aos outros. É a mensagem do Cristo. Então, as pessoas que estão em situação de rua, elas vivem um contexto familiar de abandono. É uma verdadeira crise humanitária, é um verdadeiro câncer social a situação do abandono. Então, muitas vezes, elas não têm a quem recorrer, Alex. E, infelizmente, nós temos os abrigos sociais que muitas vezes não estão em condições adequadas para receber as pessoas em situação de rua. Ainda tem essa problemática. Nós temos vários problemas sérios nos abrigos sociais.
Claro que é melhor a pessoa estar no abrigo do que estar na rua, sim, mas não é a mesma coisa, porque muitas vezes falta ali naquele abrigo o apoio psicossocial, falta a condição de trabalhar aquela pessoa em situação de rua para que ela possa transmutar, ou seja, ela precisa de várias políticas públicas, política de educação, política de saúde, apoio psicossocial, e isso leva um tempo. Um equívoco muito grande também que eu percebo no julgamento errôneo das pessoas é as pessoas acharem, eu ofereci um emprego para essa pessoa e ela não quis. Eu escuto muito isso. Veja bem, muitas pessoas em situação de rua não estão em condição psiquiátrica de trabalhar. Elas precisam ser cuidadas a priori. Elas precisam ser tratadas, elas precisam de toda uma assistência de saúde, uma assistência psicológica, uma assistência emocional. Elas precisam que seja construído um plano de vida para essas pessoas. Então, uma pessoa que está há muito tempo na vulnerabilidade social, se você vê hoje no nosso país o desemprego só se alastrando com pessoas qualificadas que nós temos, você imagina uma pessoa que está em situação de rua, que muitas vezes não tem qualificação, não tem a escolaridade devida, não tem experiência, não teve o apoio familiar. Como é que você pode exigir que essa pessoa rapidamente se adeque a uma profissão? É impossível isso. Então, até como assistente social, eu entendo que a gente precisa construir uma trajetória de emancipação para essas pessoas. Olha, construir uma trajetória, construir uma caminhada. Não é só institucionalizar a pessoa, é construir essa caminhada. Então, elas estão ali por um processo de contexto socioemocional, familiar, de território, de abandono. E se você parar para ouvir a história de vida dessas pessoas, você fica pensando e refletindo como é que elas chegaram até ali e como é que elas continuam, inclusive, ainda encarnadas, com tantas dificuldades em todos os aspectos que elas passam. Então, eu vejo que todos nós, né, da sociedade, temos uma responsabilidade com essas pessoas. Claro que primeiro é o Estado tem a responsabilidade maior, porque na Constituição está assegurada a Seguridade Social, que todas as pessoas têm né? direito à educação, à saúde, eu acho engraçado, a alimentação, ao trabalho, a moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, a Constituição Federal, ela traz isso, né? A Seguridade Social, mas o que a gente vê na prática, isso aqui como dever do Estado, mas o que a gente vê na prática não é isso. Nós vivemos hoje uma completa fragmentação dos equipamentos de assistência social que atendem essas pessoas. Se você visitar os equipamentos sociais, tem equipamento social que até energia tá. Então, assim, é difícil você tem uma política já de assistência social, mas essa política ainda é seletiva, ela não chega a todos. Então, é preciso que a gente repense isso. E nós, enquanto sociedade, temos um papel fundamental, porque nós somos responsáveis pelo controle social, né? Então, é um convite nessa pandemia muito profundo de nós repensarmos qual é o nosso papel enquanto espírita, enquanto cidadão, frente a essa realidade desumana que passam nossos irmãos em situação de rua. Você falando, Mônica, essa questão aí dos dramas, né? Dos dramas pessoais que, se fôssemos conversar com cada um, né, dessas pessoas, veríamos dramas muito particulares de cada um, né? Eu me recordei agora de uma senhora que ela, ela dormia ali próximo do Center 1, né? Dormia que eu nunca mais encontrei, faz tempo que eu não trabalho, eu trabalho ali nas proximidades, né? E um dia eu conversando com ela, né? Eu conversando com ela, perguntei, a senhora não tem uma casa, algum parente que more? Aí ela disse, meu filho, eu tenho uma filha que mora em Itaitinga. O marido vive de pequenos civis, ela tem 3 filhos pequenos,
ela não trabalha porque ela é doente. Eu vou ficar na casa dela para ser mais um. Então eu prefiro ficar aqui. Então ela, nessa visão tão preconceituosa, tão pequena, não é porque ela gosta de morar na rua ou está viciada em morar na rua. É um drama pessoal, é um drama familiar, né? É uma situação que ela é forçada, né, a viver daquela forma. E assim a gente vê até uma maneira que ela encontrou de não ser até um peso, né, para a filha, para a família. Então são coisas às vezes tão particulares que de cada um, se fôssemos talvez ter esse diálogo, né, se fôssemos talvez ter esse contato, perguntar, nos aproximarmos, querer saber, né, veríamos talvez tantas histórias diferentes, né, muito bem colocado, muito bem situado aí para a gente expulsar de nós qualquer visão preconceituosa, né? Não emitirmos, às vezes, frases tão cruéis, tão duras, como essa da primeira-dama lá do estado de São Paulo, né? Alex, eu vi assim, a exclusão é tão latente, né, tão profunda, que tem algum. E a gente, graças a Deus, como a gente escolheu fazer esse trabalho psicossocial com as pessoas em situação de rua, isso é muito importante, porque, primeiro, assim, eu achei interessantíssimo como eles têm uma visão agora bem diferente da doutrina espírita, né? Eles falam de meio, eles falam, a gente também trabalha, eles recebem cestas básicas, né? Tudo isso. Nós hoje, a gente começou dando 40 cestas, nós estamos com 200, Alex, na mesma situação que vocês estão aí, né? Porque mais e mais pessoas procuram. E eles falam, ah, nós vamos comer e meio receber a cesta. Eles se sentem tão incluídos, né? E lá, né, a gente trata, acolhe com todo amor, como você disse, você falou da tia Carmen, eu me emocionei. Que tia Carmen não tinha uma pessoa que procurasse tia Carmen, que ela não atendesse com desvelado amor, com atenção, com carinho, né? E assim a gente vai, e a gente percebe, muitas vezes eles diziam assim, a gente espera a semana toda para terça-feira chegar porque a gente vê o sorriso de vocês, a gente vê que vocês acolhem com amor, isso é importante também. Não é só dar o alimento, mas olhar no olho, dizer que ele tem uma possibilidade de recomeçar, que existe uma luz, né? Que nós estamos ali para orientá-lo nessa trajetória. E teve um deles que eu perguntei assim: qual foi a sua data de nascimento? Ele disse assim: eu não sei. Qual o nome da sua mãe? Esqueci. Isso dói tanto, porque você vê, poxa, aí nós temos um trabalho enorme de ver com o advogado, porque ele não consegue, essa pessoa nem um RG ele consegue tirar, Alex. Porque ele não sabe o cartório, se ele foi registrado em cartório, se, qual foi a data que ele nasceu, qual é o nome da mãe dele, ele só sabe o primeiro nome, ele não tem certeza, porque ele foi abandonado com 9 anos. E ele não lembra mais. Então, assim, são histórias que realmente doem profundamente, né? E que a gente deve olhar para isso e dizer, poxa, qual o nosso papel dentro dessa realidade? É um papel apenas contemplativo, né? Mas que tipo de contribuição eu posso dar para modificar essa realidade? Eu acho que todos nós temos que refletir a partir dessa ótica. Sim, sim, é uma grande reflexão. Mônica, estamos aqui nos aproximando do final, algumas intervenções aqui, algumas colocações dos nossos amigos. A Cíntia Barreto, assim que eu li, Cíntia Barreto, a Ciranda do Amor é uma escola para todos que participam desse movimento de amor. E uma grande oportunidade de servir ao próximo e a nós mesmos. A Mônica é um exemplo de abnegação e amor. A Cíntia colocou. A Cíntia começou a Como... ciranda, viu? Beijo para a Cíntia, viu? A grande né? trabalhadora da ciranda. Oh, maravilha, parabéns, Cíntia. E obrigado aí pela presença, né? A Silvia, nossa irmã lá do Grupo Espírita Alvorecer, né? Boa noite, Silvia.
ela coloca assim, a irmã Dulce ajudava todos sem olhar a quem, né? Talvez em referência àquilo que nós colocamos aqui, você colocou, né? Mesmo que seja um drogado, mesmo que seja alguém na prostituição, temos que tratar da mesma forma, né? Temos que acolher, temos que conversar, temos que nos aproximarmos, temos que... Ali está um irmão nosso. Não temos que tratar diferente de forma nenhuma, né? Então, exatamente, Silvia. Temos que nos mirar nesses grandes exemplos de humanidade, de bondade. Aliás, o padre Júlio Lancelotti, que eu citei aqui, ele diz assim que fraternidade, compaixão, bondade, essas grandes virtudes, né? Não são dimensões simplesmente religiosas, não, da religião, não. Dimensões da humanidade, né? Se temos um pingo de humanidade em nós, se temos isso em nós, vamos ter, né? Vamos ter essas virtudes aí. E aí ele não cansa de citar que é muito auxiliado por ateus, por pessoas de diferentes credos, né? Então, temos que despertar cada vez mais em nós, né, essas grandes virtudes aí, que é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho de Jesus é exatamente isso aí. Quem é meu próximo? A ideia do próximo colocada por Jesus, né? E tão ressaltada na doutrina espírita, né? Quando o Evangelho segundo o Espiritismo é a tradução, né, dessa essência dos ensinamentos de Jesus, nos remetem exatamente a essas grandes propostas de encararmos, de olharmos o nosso semelhante sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de diferença, né? Mônica, muito obrigado, viu? Deixamos aqui esse espaço aqui para as suas colocações finais, né? Acho que foi um bate-papo assim bem legal, acho que nos desperta muitas coisas boas, né? Nós da doutrina espírita, nos nossos grupos espíritas, precisamos melhorar muito, né, os nossos trabalhos nesse sentido aí, deixarmos de ser simplesmente grupos de estudo, e sermos também grupos que atuem, né, nas nossas comunidades. Quantidade de grupos espíritas que estão inseridos em comunidades carentes, em comunidades pobres, onde esses dramas sociais, onde essas dificuldades se encontram, né, de uma forma assim, muito intensa, tem que convidar a todos os participantes a buscarem mais atividades como essas do Ciranda de Amor, né, e tentarmos atuar, né, nessas nossas comunidades, deixarmos de ser simplesmente grupos de estudos, grupos mediúnicos, né, fechados, né, em quatro paredes lá e sairmos às ruas, né. Eu acho que é um grande exemplo aí que você nos passou na descrição do trabalho, nas colocações que você fez aí sobre o trabalho do Grupo Espírita Meimei, para despertar em todos nós aí essa necessidade, né? Então, deixo com você aí as suas colocações finais, né? E o nosso agradecimento, viu? Por esse espaço aí, tá bom? Queria agradecer a você, a todo o coletivo Girassóis pela oportunidade de estar falando. É um assunto que mexe muito comigo, que me mobiliza muito mesmo. Nós temos assim um grupo muito lindo na Ciranda do Amor, pessoas realmente que praticam o amor desinteressado. O amor desinteressado é aquele que não quer nada em troca. É simplesmente olhar para o outro como todos nós devemos olhar. O olhar de irmandade, de fraternidade, de família universal que Jesus também não nos falou, nos exemplificou, né, Alex? Porque Judas até criticava Jesus porque dizia: Jesus, o teu público são os transeuntes, os mazelados, os deficientes, os com hanseníase. Aí Jesus vai e diz: eu não vim para os sãos,
eu vim para os doentes, né? Então, esse é o pensamento de Jesus. E doentes somos todos nós. Nós podemos estar numa condição econômica mais favorecida, mas nós temos mazelas morais até mais profundas do que as pessoas em situação de rua. Então, nós estamos no mesmo patamar e nós devemos sempre olhar, né, para a possibilidade de sermos a mão que se estende e não a boca que fere, a boca que julga, a boca que tem preconceito, né? Mas sermos sempre a mão que acolhe, o sorriso que nutre tanto. Vocês não imaginam como um sorriso faz a diferença para as pessoas, né, em situação de rua e como elas começam a confiar em você e começam a perceber que é possível, sim, construir uma nova realidade. E nós somos responsáveis a construir essa nova realidade. O Livro dos Espíritas, na questão 806, o Kardec vem perguntar: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E os espíritos respondem: não, é obra do homem, não de Deus. Se é obra do homem a desigualdade social, compete a nós, trabalhadores da seara do Cristo, sermos instrumentos de transformação social. Ou seja, nós temos o dever moral de minimizarmos as desigualdades. Nós temos o dever moral de sermos realmente o auxílio. E uma forma concreta dessa é evidenciando para as pessoas os seus direitos. E lembrando que elas têm, sim, o direito à dignidade, à cidadania, né? Porque todos nós somos iguais, filhos de Deus, sem nenhum privilégio e nenhuma distinção diante do Pai. Então, o convite é esse. Nós estamos formando, Alex, uma rede espírita de promoção social. Depois eu posso te passar o contato para o teu centro espírita passar. Está em consonância Maravilha. com a FEEC, né? Nós já temos 15 casas espíritas nessa rede de promoção social. O nosso objetivo é levarmos para as casas espíritas a ampliação do trabalho social, mas dentro dessa perspectiva também do direito, e não só na perspectiva do assistencialismo, né? Mas a gente levar isso para as casas espíritas, nos Ótimo. organizarmos enquanto casas espíritas para o trabalho de promoção social. O MEI-MEI já é reconhecido no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social. Os nossos trabalhos sociais já têm reconhecimento do Conselho, ou seja, já está na Política Nacional de Assistência Social. Então, é importante que esse caminhar seja para todas as casas espíritas, né? Que a gente possa realmente, nessa nova perspectiva, unirmos os nossos esforços e entrarmos na fase de renovação social prevista por Kardec na Revista Espírita. E só é possível se estivermos juntos. Então, o convite fica aqui para que nós formemos uma ciranda do amor maior, Alex, né? Uma ciranda do amor maior e nós termos realmente um mundo fraterno. Muito obrigada a você, a todos que ouviram, a paciência, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Beleza. Boa noite a todos. Até a nossa próxima conversa do nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Muito obrigado a todos. Até mais.